Olá, gente, bom dia! Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. E esta semana estamos iniciando com o estudo dos gêneros textuais, lenda e mito. Nas aulas passadas de produção textual, nós aprendemos o que é um gênero e o que é uma tipologia textual. Então, nós vimos que o gênero é o texto ao qual nós estamos lendo, vivenciando, seja ele uma fábula, um conto, uma notícia, uma reportagem, uma entrevista, uma lenda, um mito. Então, o gênero vai ser o texto, ou seja, a linguagem que está sendo utilizada para desenvolver a comunicação, a forma como ela está sendo desempenhada. Então, se é por meio de uma fábula, se é por meio de um conto, então isso vai ser o gênero. E a tipologia textual, ela vai estar voltada para a organização estrutural do texto. Nesse caso, nós iremos apontar para a parte da escrita. De que forma o texto está sendo escrito, desenvolvido, qual é a estrutura. Então, precisamos encontrar as características básicas que nos dará a entender qual é a forma em que esse texto trabalhado está sendo organizado. Então, de acordo com o que nós já aprendemos nas aulas anteriores, a lenda e o mito vêm da tipologia narrativa. Então, está sendo organizado de forma narrativa. Então, vamos lá. Temos como exemplo a lenda da Yara, que é bem conhecida, e temos aqui também o mito A Caixa de Pandora. Esses dois exemplos aí para diferenciar o que é lenda e o que é mito. E o que é uma lenda? As lendas são histórias. Observem que na parte escrita da explicação do conceito de lenda, nós temos aqui a palavra história. Qual a diferença de história para história? História são narrações fictícias, relatos fictícios, ou seja, que são imaginários, criados da imaginação. Então, não é um texto real, uma história que verdadeiramente aconteceu. Ok? E história com H são justamente descrições, narrações de fatos reais, fatos verdadeiros, fatos que existem. Ok? Então, essa é a diferença. As lendas são histórias contadas por pessoas e transmitidas oralmente através dos tempos. Nesse tipo de texto, há uma mistura de fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia. Você já vai ter essa mistura aí, ok? As lendas, elas têm o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Esse é o objetivo da lenda, ok? Dar explicações de fatos ou acontecimentos que são misteriosos e também sobrenaturais. Quais as características da lenda, desse gênero textual? O texto, para ser uma lenda,
ele deve utilizar a fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor a visualização. Então, para dar uma explicação melhor, vai haver aí essa mistura de fatos reais com fatos fantasiosos, com fatos misteriosos, com fatos que não são reais. Vai ser o real com o irreal. Como característica também faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos, ou seja, não é um texto que existiu já na parte escrita, não. Ele sempre era contado de geração para geração. Então, só apenas escutava-se as lendas. Hoje a gente pode vê-las na parte escrita também. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolvem a imaginação para aumentar um ponto na realidade. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. Então, a lenda, ela surge a partir da cultura de um povo. Assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica, essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. É outra característica. E a última característica da lenda é: sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente. Ou seja, a cada período há um grupo de pessoas que contam as histórias. Então, cada um vai contar da forma que ouviu. Cada um vai contar do seu jeito, do jeito lá da sua cultura. Então, por isso que há sempre essa mudança com o passar do tempo. E como eu já expliquei, antes só era apenas falada, oralizada. Hoje podemos ver que já são escritas. Então, houve essa mudança com o passar do tempo. Ok? Essas foram as características da lenda. E aqui eu trago um exemplo, olha, da história da Yara. A Yara é uma lenda do folclore brasileiro. Ela é uma linda sereia que vive no rio Amazonas. Sua pele é morena, possui cabelos longos, negros e olhos castanhos. A Yara costuma tomar banho nos rios e cantar uma melodia irresistível. Desta forma, os homens que a veem não conseguem resistir aos seus desejos e pulam dentro do rio. Ela tem o poder de cegar quem a admira e levar para o fundo do rio qualquer homem que ela desejasse casar. Então, essa é a história da Yara. Iremos conhecer também o gênero textual mito. O que é o mito? Uma narrativa, também fictícia, imaginária, que explica acontecimentos dos lugares. Geralmente incluem seres fantásticos e deuses locais. Na lenda também tem essa parte fantasiosa. A principal diferença do mito para a lenda é que no mito os personagens são deuses, semideuses, deusas, ok? Então,
o que vai diferenciar o mito da lenda é justamente a utilização e caracterização dos personagens que vão ser trabalhados na história. Características do mito. O mito é uma narrativa que traz a simbologia relacionada a uma data cultura. O mito procura explicar a realidade, os fenômenos naturais, as origens do mundo e do homem por meio de deuses, semideuses e heróis. Segunda característica, os acontecimentos históricos podem transformar-se em mitos, se adquirirem uma determinada carga simbólica para uma dada cultura. Terceira característica, na maioria das vezes, o termo refere-se especificamente aos relatos das civilizações antigas que, organizados, constituem uma mitologia. Por exemplo, a mitologia grega e a mitologia romana, que vai trazer justamente fatos, acontecimentos, empregando personagens da mitologia, trazendo aí um relato com base em histórias que são reais, ok? Exemplo de um mito. Eu citei aqui, não sei se vocês já ouviram falar no cavalo de Troia. Então, a história é essa. Que aconteceu, olha, vamos ver aqui. A história dessa guerra foi contada por Homero em uma epopeia chamada Ilíada, junto com a Odisseia. Ela é a mais importante obra do poeta grego. Então vamos conhecer a história do cavalo de Troia. Troia era uma cidade fortificada, capital de um grande e poderoso reino. Um dia, Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, a rainha de uma cidade grega chamada Esparta. O rapto deixou vários reis gregos indignados. Eles, muito furiosos, juntaram seus exércitos e entraram em guerra contra Troia. A cidade ficou cercada por vários anos, mas suas altas muralhas impediam que ela fosse invadida. Entre os gregos estava nosso velho conhecido Ulisses. Ele bolou uma estratégia, um plano que praticamente decidiu a guerra. Mandou construir um imenso cavalo de madeira e se escondeu em sua barriga junto com alguns guerreiros. Os exércitos gregos deixaram o cavalo em frente à porta de entrada de Troia e começaram a se retirar. Os troianos acharam que os gregos tinham desistido da guerra e que o cavalo era um presente para eles. Então, decidiram trazer o bicho para dentro da cidade. Como ele era muito grande, chegaram a derrubar uma parte da muralha para poder entrar. Mal sabiam eles. De noite, quando os troianos estavam dormindo, Ulisses e os guerreiros gregos saíram da barriga do cavalo de madeira. Outros soldados aproveitaram o buraco na muralha e invadiram a cidade. Em pouco tempo, os gregos dominaram Troia e invadiram o palácio real. A guerra acabou com a vitória dos gregos e Helena foi levada de volta para Esparta. Por isso, até hoje, um presente que ninguém quer ganhar
é chamado de presente de grego. Ok? Uma história também conhecida, mas talvez alguns de vocês não conheçam. Ok? Mas é uma história linda. Vocês podem também acompanhá-la assistindo o filme A Guerra da Cidade de Troia. Muito interessante, para vocês compreenderem melhor. E para finalizar nossa aulinha de hoje sobre lenda e mito, nós teremos algumas atividades. A nossa atividade será feita no livro de vocês, ok? No livro de produção textual. Então, nossa atividade está lá na página 15 à página 17. Então, com esse exercício, vocês vão praticar e provar o que realmente compreenderam na nossa videoaula de hoje. Ok? Espero que tenham compreendido. Espero por vocês no nosso horário marcado, na nossa data marcada também, no nosso dia das nossas aulas de língua portuguesa. E espero que façam as atividades para que durante a nossa live nós possamos tirar as dúvidas e fazer a correção dos exercícios. Tenham um bom dia, fiquem com Deus, uma beijoca no nariz de pipoca. Tchau, tchau.